Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7. Nós estamos encerrando o discurso mais longo da Bíblia. O livro de Atos, no capítulo 7, hoje nós vamos ver a questão da morte de Estevão. Na sua defesa, Estevão faz uma espécie de resenha histórico-teológica, tendo alguns dos seus principais referenciais, no caso, principais referenciais para o povo judeu, sendo colocado como ponto principal na sua defesa histórico-teológica. A gente viu aqui, e é um capítulo grande, extenso, a gente viu dos versículos 1 a 8, que Estevão utilizou da história de Abraão. Abraão recebe o seu chamado na Mesopotâmia, o que já mostra um Deus que se revela a todo e qualquer lugar. É um Deus poderoso que tem tudo em suas mãos. Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Dos versículos 9 até 16, a gente viu que Estevão falou sobre José. E na perspectiva de José, a gente viu ali a preservação do povo, a questão das promessas do Senhor, as alianças que Deus fez com esse povo. E vale a pena salientar que essas alianças, elas tiveram como palco, como pano de fundo, o Egito, não Israel. A gente, logo em seguida, nós vimos a história de Moisés, inclusive porque Estevão havia sido acusado de blasfêmias contra o templo, contra Moisés, contra a lei. E ao falar sobre Moisés, um espaço maior é utilizado no seu discurso. Dos versículos 17 até 43, a gente vê ele falando sobre a questão da libertação. A gente vê que Estevão também já começa a destacar na sua defesa um certo tipo de ataque contra os seus opositores, mostrando a eles que o povo judeu também foi rebelde. No passado, ao invés de adorarem a Deus, eles adoraram um bezerro, e essa idolatria foi instaurada de tal forma a que estrelas também foram adoradas. Dos versículos 44 até 47, Estevão, na sua defesa, ele mostra, através de Josué, de Davi, Salomão, aquele que é chamado Reino Unido, depois utilizando-se da figura do tabernáculo e do templo, Estevão naquele momento também vai, de forma incisiva, lembrar a eles uma verdade incômoda. O povo judeu também tem, nesse momento, a mania de matar os profetas. E ele vai lembrar que, inclusive, o ungido foi morto por eles. Irmão, se o Sinédrio reunido representava a Suprema Corte de Israel, essa Suprema Corte simplesmente foi uma fachada, porque na realidade esse povo queria realmente matar Estevão. Essa realidade ela pode ser comprovada de uma forma tão absurda que, se você prestar atenção, esse julgamento de Estevão não tem veredito. E ele vai ser executado. Haverá uma sentença de morte em execução. Um tribunal ilegal. Ilegal por quê, irmãos? Porque Jesus, tomando Jesus como referencial, quando Jesus ele foi hostilizado pelos líderes judeus e ele foi acusado de blasfêmias, o julgamento de Jesus praticamente teve 6 momentos em 2 tribunais distintos. E a execução coube ao domínio romano, coube ao governo romano de fazer, ao ponto que não foram os judeus que executaram a crucificação, mas essa execução de Jesus, ela foi feita pela autoridade romana. O livro de João nos mostra essa realidade. Quando Jesus estava sendo atacado, ele diz, olha, então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Aí o que é que os judeus respondem para Pilatos?
Aos que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Ou seja, os judeus queriam matar Jesus, já tinham decidido sobre isso, mas eles não podiam executar essa sentença. Só que aqui no caso de Estevão é diferente. Nem para o tribunal romano Estevão é levado, ele simplesmente é executado. Ele não tem o mesmo, digamos assim, cegos de raiva. Aqueles que compõem o sinédrio mataram Estevão com uma aparência de legalidade. Vamos ao texto. A partir do versículo 54, hoje nós vamos encerrar esse maravilhoso capítulo, capítulo 7 de Atos. O texto diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. O texto diz: ao ouvirem isto o quê? Sobretudo, irmãos, nos últimos momentos do discurso de Estevão, quando ele passa de réu a promotor, quando ele prova que os judeus no passado haviam caído na questão da idolatria, quando ele prova que os judeus, de uma certa forma, executam os profetas, matam os profetas, mataram o ungido, quando eles ouvem isso, quando isso chega ao coração deles, o ódio toma conta deles, o coração cheio de raiva, eles passam a rangir, outras versões dizem rilhar os dentes. Nessa cultura, isso é sinônimo de maldade e de desprezo. Eles são consumidos pela ira e agora eles vão executar Estevão. Só que ainda houve uma gota d'água. Mesmo diante dessa situação aí, ainda houve uma coisinha que ainda ficou pior. O que foi? Foi isso aqui, ó, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, 4 coisas nós podemos observar desse pequeno fragmento de texto. Em primeiro lugar, a questão da fé. No meio desse tumulto, Estevão parece estar como ele estava desde o início, quando ele foi julgado, assim, quando ele foi acusado. Desde o início, ele está num mar de serenidade. Sabe por quê, irmãos? Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de Deus. As adversidades, as dificuldades, os ataques, as atrocidades, o falso testemunho não vai atingir ele. Ele está cheio de Deus. Ele está cheio. E uma coisa maravilhosa, porque ele está sendo julgado dentro do salão do sinédrio. Ele não está no pátio exterior. Ele não está no lado de fora. E dentro do salão do sinédrio, um grande milagre. Ele contempla uma grande, maravilhosa visão. Ele vê a glória de Deus. E como é que ele vê isso? O texto diz: ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Essa expressão, fitou os olhos no céu, aqui na língua original, é a mesma expressão que Lucas vai usar logo no início do livro de Atos, quando ele mostra os apóstolos fitando os olhos no céu, vendo Jesus subir. A expressão na língua original é a mesma, uma expressão de atenção, de expectativa, de reverência. E essa mesma expressão utilizada aqui, mas a gente vê um Estevão sereno. A sua serenidade espiritual e a sua fé são fantásticas. Enquanto as acusações chegaram até ele, até agora ele está sereno. Quando ele foi acusado,
no capítulo 6, no versículo 15, diz o seguinte: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o de um anjo. Ele já estava cheio do Espírito Santo quando ele foi atacado. Ele já estava. E a partir do momento que ele começa a mostrar na acusação, o seu semblante é de um anjo. E na conclusão do julgamento de Estevão, mesmo sabendo que ele vai morrer, mas o próprio Deus dá a ele a condição de aprovação, porque no julgamento ele vê a glória de Deus, uma coisa que poucas pessoas viram em todo o relato bíblico, a partir de Gênesis. Ver a glória de Deus não é para qualquer um. Isaías viu a glória de Deus. Veja o relato de Isaías. Isaías no capítulo 6. Ele viu a glória de Deus, ele ficou tão maravilhado e tão espantado com essa glória, que de uma forma natural, a primeira coisa que ele fez foi olhar para si mesmo, para os seus próprios pecados. Moisés viu essa glória. Os discípulos viram essa glória. Mateus no capítulo 17, quando Jesus se transfigura diante deles. Esse momento é um momento tremendo. Não é para todo mundo. Nem todo mundo tem condições de, nessa vida aqui agora, enquanto o reino de Deus não foi plenamente estabelecido, ter uma visão desse nível, desse porte. É como se Deus estivesse dizendo para Estevão: Estevão, eu vou te receber, eu tenho te aprovado. Veja a minha glória. E ele vê essa glória, irmãos. É como se você tivesse uma visão dessa, aqui nesse lugar fechado, e de uma hora para outra você fosse transportado para uma outra dimensão, e naquela dimensão você pudesse ver ao Senhor como Ele é. E aqui, irmãos, uma coisa interessante desse texto de que nós acabamos de ler, da figura daquilo que Estevão fala. Ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Do ponto de vista dos ritos judaicos, alguns estudiosos, baseados no livro de 2 Reis, entendem que Jesus está posicionado num ato de honra para receber Estevão, porque essa era a posição de um rei quando queria honrar alguém, quando alguém era digno de honra, e o rei percebia isso e queria honrá-lo, ele se levantava do trono e se dirigia para a pessoa. Jesus em pé, à direita de Deus, é uma recepção para Estevão. Ele está honrando Estevão na sua atitude. Outra coisa, o texto diz que ele está à direita. Algumas Bíblias dizem à destra. Isso é figura de honra. É a mais alta honra concedida. Jesus está em posicionamento honroso, como se fosse receber a Estevão. O julgamento de Estevão lembra um pouco o julgamento de Jesus. Quando Jesus ele passou pelo julgamento, ele passou por seu julgamento, Jesus, no sinédrio, o sumo sacerdote perguntou se ele era o Filho de Deus, e Jesus respondeu dizendo o seguinte: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus, ele fala sobre a sua posição honrosa e a autoridade que lhe é dada. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, o autor aos Hebreus vai dizer: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata do ser de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. O que é que ele faz? Ele sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Que foi que aconteceu? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. É esse Jesus que está em pé, honrando a Estevão.
Segunda coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos é a questão do cumprimento. O texto diz o seguinte, olha, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Essa expressão, ela não é uma expressão comum, ela é uma expressão específica. O Filho do Homem é uma expressão especial para o ungido, para o Messias. Nesse momento, nós vemos aqui o cumprimento parcial de profecias do Antigo Testamento da boca de Daniel. Daniel, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14, o texto diz, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É cumprimento de profecia. Profecia está sendo parcialmente cumprida. Aí você pergunta para mim, parcialmente por quê? Porque a consolidação disso se dará na segunda vinda do Senhor Jesus, quando Ele vem buscar os seus, quando Ele vai julgar a impiedade, e nós vamos estar com Ele na eternidade para todo sempre, amém. Se esse Deus é poderoso, e Ele tem cumprido as alianças e as promessas do passado, aquilo que falta ser consolidado, tenha certeza, vai ser cumprido no tempo correto. Jesus fala sobre a autoridade que ele recebeu. Mateus 28, 18 diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus recebeu toda a autoridade, está à destra do Pai e agora em pé, honrando a Estevão. Terceira coisa que eu gostaria de falar desses versículos que nós falamos agora, irmãos, é acerca do efeito que essas palavras de Estevão provocou nas pessoas que ouviu ele. O que foi que aconteceu aqui? E aqui eu queria explicar bem direitinho aos irmãos, para que os irmãos pudessem ter a compreensão mais correta possível desse texto. Irmãos, o que aconteceu aqui foi algo que ocorreu também com Jesus. Jesus foi acusado de blasfêmia, quando ele mesmo disse que era o Filho de Deus e que era Deus. E muitas dessas blasfêmias não foram entendidas, no caso, muitas das afirmações de Jesus não foram entendidas por aquelas pessoas que, ouvindo, não tiveram discernimento espiritual. E o que foi que aconteceu? Eles julgaram Jesus de blasfêmia, pelo fato de ter dito o que disse. Se você se lembrar um pouquinho do julgamento de Jesus, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse para Jesus, blasfemou, por que precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Porque qual era a ideia? Para esse povo, para o judeu, só existe um Deus, que é Yahvé, Jeová Todo-Poderoso. Um Deus que muitas vezes, eles mesmos nem sequer falam o nome Yahvé. Eles colocaram um nome para substituir o nome Yahvé, porque eles não se acham dignos de pronunciar esse nome. Então, para dizer o Senhor Deus, eles criaram um nome paralelo, Adonai. Veja só, se eles têm honra, respeito só no nome, quanto mais a pessoa. Então, para eles, a ideia de Deus é um Deus único. Jesus, quando afirma, quando ele se diz, eu sou filho de Deus, a questão de ser filho de, na cultura judaica, não é apenas a questão de geração, de filiação, algo que gerou alguém. Quando se diz filho de, é porque tem a mesma natureza. Então Jesus está dizendo com a sua expressão que ele é igual a Deus, ele tem a mesma natureza do Pai. Isso fazia dele
um Deus. E os judeus entendiam que isso era blasfêmia, porque eles só acreditavam em Yahvé. Percebe? E o que vai acontecer aqui com Estevão é a mesma coisa. Por quê? Porque eles vão julgar Estevão de blasfêmia também. Quando Estevão diz, eu vejo o céu aberto e Jesus à direita, ou seja, com autoridade, em pé, dando honra a ele, eles olham, não pode ser, não existem dois deuses. Percebe? Nesse trono não pode ter dois senhores. Isso é blasfêmia. Não pode ter dois senhores. E aqui, irmãos, uma das grandes realidades do cristianismo, um grande mistério da fé, é a questão da trindade divina. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não existem três deuses, existe um Deus só. Como é que se explica isso? Racionalmente, não tem como explicar. Isso é um mistério da fé. Isso é um dos pontos doutrinários principais do cristianismo. É um mistério da fé. Uma vez chegaram para o Dr. Nicholas Thomas Wright, alguém de uma outra religião. Ele chegou para o Dr. Thomas e perguntou assim, Dr. Thomas, me diga uma coisa. Se eu tenho um copo, quantos copos eu tenho? Ele era muçulmano que estava fazendo essa pergunta ao Dr. Thomas. Se eu tenho um copo, quantos copos eu tenho? Aí o Dr. Thomas respondeu, 1. Se eu tenho 2 copos, quantos copos eu tenho? Aí ele respondeu, 2. Se eu tenho 3 copos, quantos copos eu tenho? Aí o Dr. Thomas respondeu, 3. Veja, no cristianismo, você diz que Jesus é Deus, que o Espírito é Deus e que Deus é Deus. Não são 3? Por que só tem um? Porque vocês dizem que é só um. Aí o Dr. Nicholas Thomas Wright, que também é matemático, ele diz, olha, você utilizou medidas limitadas. Um é um número racional limitado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entender que eu tenha um infinito, somado com outro infinito, somado com outro infinito. Quantos infinitos eu tenho? Só tem um só. Só há um infinito. É assim que funciona. É um grande mistério da fé. Isso só pode ser compreendido, irmãos, à luz da fé. Ou respeita as Escrituras pelo ensino como ela é colocada, ou essas Escrituras haverão de ser deturpadas para que o raciocínio humano possa prevalecer. E aqui não prevalece o raciocínio humano, ou se respeita as Escrituras de um Deus que a gente não tem muitas vezes a plenitude do conhecimento profundo dele, mas o que nós conhecemos dele é o bastante para que a gente possa crer nele, levantar a cabeça, entendendo que mais dia ou menos dia, vamos estar face a face com ele. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus, mas não são 3 deuses, é um Deus só. Só que eles não entendiam isso, e quando Estevão fala que vê Jesus e Deus, ele é acusado de blasfêmia. E aqui, irmãos, a quarta consideração que eu quero fazer é acerca do céu. Irmãos, se ele está dentro do salão do Sinédrio, como é que ele pode ter visto o céu? O julgamento não é no pátio. É porque, irmãos, a questão de céu é uma questão dimensional. Isso aqui é um milagre. Estevão viu uma dimensão
que está acima de qualquer coisa que a nossa capacidade natural possa entender e enxergar agora. Deus deu a Estevão a capacidade de que seus olhos vissem o céu e a realidade das coisas como realmente são. Deu a capacidade de contemplar a realidade do céu como se isso estivesse bem pertinho dele. Mesmo estando Estevão no lugar fechado, ele viu, mas os outros que estavam dele não, ao perto dele não. Isso é uma outra dimensão, é uma dádiva que o Senhor concede a poucas pessoas. Mas aqui o inevitável, veja só. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, quando não há maturidade espiritual, a gente vê meninice. O que os líderes do Sinédrio, os sinedristas estão fazendo aqui, é aquilo que as crianças birrentas fazem, até hoje em dia. Quando os pais querem brigar com ela e dizer verdades que elas não querem ouvir, o que é que elas fazem? Eu, pelo menos, já presenciei isso. Bota a mão nos ouvidos e começa a falar bem alto. Isso é atitude de gente imatura, gente birrenta. É isso que eles estão falando, mas por trás disso, irmãos, o fato de gritando bem alto, eles estão dando expansão ao seu ódio, estão dando expansão à sua raiva, para não estourar. Para não estourar, eles têm que fazer alguma coisa, eles gritam. E ao tapar os ouvidos, eles estão declarando a sua recusa em ouvir a Estevão. Que tipo de juiz é esse que não ouve o réu? Que tipo de juiz é esse que faz chacota com o réu? Irmãos, esses juízes que a gente está vendo aí, eles não dão uma sentença de julgamento, eles não declaram Estevão se é culpado ou se é inocente, não, eles já partem mesmo para as vias de fato. Versículo 58 diz que pegam ele e expulsam da cidade. Eles estão cumprindo os ritos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, sobretudo no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, 15 a 17, lá fala que em um determinado momento, se alguém foi acusado de blasfêmia contra Deus, ele tem que ser retirado de dentro da cidade e tem que ser executado fora da cidade, como se fosse retirando do meio deles algo mal. É isso que estão fazendo com Estevão. Estão retirando ele do sinédrio, estão expulsando, colocando ele para fora da cidade. E eles estão apedrejando, e a prática de apedrejamento diz que os primeiros que devem jogar as pedras são as testemunhas que testemunharam contra ele. E essas testemunhas estão com tanto ódio dele, que estão se livrando do excesso de roupas suas, colocando aos pés de Saulo, para que possa apedrejar com mais liberdade, para que possa apedrejar com mais força. Veja que as capas não são de Estevão, as capas são daqueles que vão apedrejar. Eles querem estar livres de tanto ódio no coração, para ter mais liberdade de jogar suas pedras. Estão ávidos por ódio. E aqui um relato importante. Eu coloquei em negrito, versículo 58, o nome de uma pessoa, Saulo. Marque esse nome, Saulo.
o martírio de Estevão vai ficar na cabeça de Saulo. Eu posso dizer com todas as letras que o martírio de Estevão foi a primeira pregação que Saulo ouviu. E este Saulo contemplou tudo, viu tudo, mas nesse momento ele não tinha discernimento espiritual. Ele simplesmente consente nesse ato medonho. É importante ressaltar isso, irmão, sabe por quê? Porque nós estamos em vias de chegar no capítulo 8. E do capítulo 8 para frente, a dinâmica do livro de Atos vai mudar significativamente. Essa mensagem de Estevão é uma mensagem importante, estratégica, é uma mensagem chamada mensagem pré-paulina. É uma mensagem para judeu ouvir, é uma mensagem para gentil ouvir. São verdades reverberadas por Paulo posteriormente. É uma mensagem que a gente pode chamar de mensagem estratégica. E ela foi pregada de forma dramática. Ela não foi só pregada com as palavras do discurso, ela foi pregada com a própria vida. E agora, a morte. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Irmãos, Estevão faz uma oração que lembra a oração que Jesus fez na crucificação. Não é verdade? Mas existe um ponto que é igual e existe um ponto que é diferente. Qual é o ponto que é diferente? Na primeira afirmativa, quando ele está orando, as pessoas estão apedrejando ele. Quando ele está orando, no primeiro momento, sabendo que vai morrer, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando Jesus está sendo crucificado na cruz do Calvário, no livro de Lucas, lá mostra que Jesus diz ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus, nesse momento, não obstante estar entregando ao Pai, é Ele quem entrega o Espírito. É como se Ele tivesse com domínio de toda a situação, e Ele sabe que aquilo ali vai concorrer não para a sua desgraça, mas vai concorrer para a sua honra. Ele está dizendo: eu estou entregando. Aqui Estevão não. Aqui Estevão está pedindo a Jesus, o Senhor, primeira diferença. E segundo, ele está dizendo: receba. Ele não está dizendo: eu estou entregando. Ele está dizendo: receba. Como um ato de adoração, um ato de entrega, uma libação, como esse tipo de adoração feita, derramando diante de Deus a sua essência, a sua vida, entregando e dizendo: Senhor, me recebe, me recebe. E ele sabia que ia ser recebido. Jesus está em pé, em ato de honra. Agora a segunda sentença é igual. Tanto Estevão como Jesus, eles oram, não para que caia um raio do céu e acabe com todo mundo. Quem fez isso, ou quem gosta de fazer essas coisas, é João e o irmão dele, o filho do trovão. Que depois que o Espírito Santo atua no coração de João, ele vai ser transformado no apóstolo do amor. Mas enquanto não é nova criatura,
desce um raio do céu e queima esse povo todinho. Mas aqui, irmãos, aqui nesse momento, Estevão, ele se identifica com Jesus a tal ponto de dizer: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Há uma nítida identificação de Estevão com Cristo. Na segunda parte da oração, ele faz igual a Jesus, pedindo por misericórdia aos seus executores. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, gostaria que você visse na sua Bíblia, porque aqui nós temos um pequeno problema de tradução bíblica. O texto diz, no versículo 60, então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não... Desculpe, está um pouquinho frio. Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Algumas versões trazem assim: e depois que ele disse isso, adormeceu. Existe alguma versão aqui na igreja que no versículo 60 tem adormeceu? Por favor, sinalize. Amém, amém. Irmãos, na língua original existe um eufemismo. O que é isso? É um termo que é utilizado no sentido de tentar trazer uma certa amenização para uma coisa que é muito rude. Então, para não dizer que Jesus morreu, Lucas utiliza um eufemismo, dizendo que ele adormeceu. Muitas pessoas, inclusive, entendem isso de forma literal, dizendo que Jesus deu a Estevão uma espécie de sono para que ele não pudesse sentir a dor da morte. A ideia não é essa, isso é uma expressão idiomática. Estevão está morrendo. No texto que diz adormecendo, é um eufemismo, é uma figura de linguagem. Eu estou utilizando uma Bíblia Almeida. Essa Bíblia aí é uma Bíblia que não traduziu pelo seu sentido idiomático, mas traduziu ao pé da letra. Aí colocou morreu. O que é que está acontecendo? Ele está morrendo. Mas se você imaginar pelo eufemismo, quando Lucas escreve que Estevão adormeceu, se ele realmente adormeceu aí, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque ele dormiu diante da tribulação e acordou no céu diante do rei. Encerrando essa sessão, capítulo 8, versículo 1, a parte A, o texto diz: Saulo consentia na morte de Estevão. É necessário incluir o capítulo 8, no versículo 1, nesse contexto do capítulo 7. Esse versículo aí, essa parte, esse começo de versículo é um conectivo. A partir da parte B do versículo 1, do capítulo 8 para frente, a dinâmica vai mudar completamente. E pela segunda vez aqui, Lucas fala sobre Saulo. Como eu disse a vocês, essa morte de Estevão tocou Saulo profundamente, ao ponto de, nos seus testemunhos, ele relatar que foi tocado e que participou e que viu aquilo ali. No livro de Atos, no capítulo 22, versículos 19 e 20, Paulo vai dizer: eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Ou seja, aquele ato que ele presenciou, aquele testemunho de Estevão dando a sua vida, aquele momento marcou Saulo profundamente na sua jornada de busca, de conhecer o Deus Todo-Poderoso, de conhecer o Deus vivo. Saulo depois vai receber o nome de Paulo. Ele vai ser o sucessor de Estevão, para levar o evangelho aos judeus de fala grega e para levar o evangelho aos gentios. E esse mesmo Paulo, ele vai saber o que é ser perseguido, porque em termos de perseguição,
ele vai chegar a ser mais perseguido que o próprio Estevão. Não vai morrer como Estevão morreu, vai ser uma morte terrível também, é verdade, mas ele vai sofrer mais um pouquinho. Em 2 Coríntios, quando Paulo está defendendo o seu ministério, quando Paulo está defendendo o apostolado, ele diz o seguinte: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, eu afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Aí aqui eu só quero puxar para você, para o que ocorria no século I, quando alguém era acusado e tinha como penalidade receber açoites, eram 40 pancadas de uma varinha de madeira terrível. E não era dado por alguém dos bracinhos finos, não. Era dado pelos soldados de batalha, 40 açoites. O Dr. Robert Gundry, dos estudiosos do século I, ele diz que era difícil alguém ficar vivo quando recebia os açoites. Jesus recebeu os 40 açoites e ainda foi vivo para diante de Pilatos, que lavou as mãos. Por que foi que Pilatos mandou açoitá-lo antes de crucificar Jesus? Porque ele pensava que depois que as pessoas vissem Jesus todo quebrado por causa dos açoites, fosse desistir de pedir a crucificação dele, porque o açoite acabava com a pessoa. Era pau mesmo, irmãos, era 40 cabadas num camarada forte, dando com toda a força. Paulo está dizendo, 5 vezes eu recebi 39 pancadinhas dessa. 5 vezes na minha vida. E não foi só aí não. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Foi isso que Paulo viveu. E outra coisa, não foi só ataque externo que Paulo viveu, não. Paulo viveu profundos ataques internos. Versículo 28, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem é que enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Paulo sofria pauleira, cacete por fora, e por dentro a preocupação com o bem-estar dos membros da igreja do Senhor. Foi isso que Paulo sofreu. Irmãos, só um grande encontro com Jesus gera um grande testemunho. Quão maior e mais forte é o testemunho que uma pessoa tem do seu encontro, quando o seu encontro com o Senhor Jesus é dramático. Essa dramaticidade se reflete na vida daquele que tem o encontro. Quem tem o encontro com Jesus nunca mais será o mesmo. E Paulo teve um encontro com Jesus, mas vale a pena salientar que a primeira pregação que Saulo ouviu foi a morte de Estevão. Essa morte, ela tem uma importância estratégica. Foi a semente a partir do qual a igreja primitiva, de uma forma poderosa, começa
a se expandir, mesmo sendo perseguida. Quais são as verdades espirituais que eu gostaria de ressaltar com os irmãos nessa noite? Dr. William Barclay, um dos grandes comentaristas do texto de Atos, ele diz que Estevão enfrentou o martírio. O martírio foi enfrentado. No poder do Espírito Santo, ele não baixou sua cabeça. Ele teve coragem de dizer: Senhor, seja feito em mim conforme a tua vontade. E ele executou e viveu cada passo do processo. Segunda coisa, irmãos, ele seguiu o exemplo de Jesus. Veja que na sua morte, a oração mostra que ele era de fato um discípulo de Jesus. Ele orou pedindo perdão para aqueles que estavam executando ele. Ao nível de serenidade, de plenitude espiritual, de mudança de vida, de caráter, que Estevão tinha era muito grande. E Estevão faz a mesma coisa que Jesus fez, intercedeu pelos seus executores. A gente viu na vida de Estevão um terrível tumulto, mas esse tumulto terminou numa estranha e maravilhosa paz. Ele dormiu na terra, mas foi recebido no céu pelo próprio Jesus. Sabemos que o dormir é um eufemismo. Ele morreu aqui, mas foi recebido pelo Senhor no céu. E por último, o testemunho de Estevão. Estevão é chamado de mártir. O que é mártir? A palavra testemunho, em grego, o termo é martireo. É um termo que gera a palavra martírio. Aquele que tem capacidade de morrer por alguém, por alguma causa. Essa é a ideia do mártir. Nós podemos dizer que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ver esse tipo de testemunho para que a nossa fé seja acrescentada. Nós nos esquecemos da história, nós nos esquecemos de como a história pode ser pedagógico, pode ser libertador para nós, pode ser algo importante para a nossa fé. O estudo da vida dos grandes homens de Deus pode ser inspirativo e necessário na percepção da importância dos valores, das causas defendidas ao longo do tempo, ao longo da história. Eu gostaria de sugerir um livro para os irmãos. Você quer ver um livro massa, legal de ler? Leia o livro 12 Homens, uma Missão. É o único livro no Brasil bem feito. O doutor Aramis de Barros é amigo de Russell Shedd, que é o que prefaceia esse livro. Esse homem, Aramis de Barros, ele teve acesso a uma biblioteca fantástica e ele compôs a história, desde o nascimento até a morte, de todos os apóstolos que viveram com Jesus, identificando cada um deles, desde o chamado nascimento até aonde eles viveram, o como morreram, em relatos extrabíblicos. Um livro fantástico, um dos poucos livros nesse assunto no Brasil, no meu entender, fortemente inspirativo. Nesse livro aí, irmãos, a gente vai ver, por exemplo, que está vendo ali os 5 ali de cima? Pedro, não está dentro, ali ó. Pedro, Simão Zelote, André e Filipe morreram crucificados. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o menor, foi apedrejado. Chama-se Tiago o menor para não confundir com outro Tiago, que era irmão de Jesus. Tiago, o justo, que é outro Tiago, são 3 Tiagos, é um nome que é comum. Tiago, o justo, foi numa guerra, numa facada que ele recebeu. Tadeu também, Mateus esfaqueado. Tomé recebeu flechada.
Paulo, decapitado. Bartolomeu, decapitado. Matias foi queimado vivo. E João, exilado numa ilha. Foi o único que teve uma morte de longevidade, digamos assim. O único dos apóstolos foi o apóstolo João. Eu gostaria de ressaltar desses dois aí, a vida de dois. Sabe de quem? De Pedro. Irmãos, Pedro, ele foi crucificado. Ele foi capturado após, no próprio livro o texto diz, uma vez capturado, possivelmente após o sofrimento numa cidade chamada Memertina, o apóstolo teve um fim não menos doloroso que os outros tantos mártires cristãos, que naqueles dias trabalhosos preferiram entregar-se ao martírio, a negar o senhorio daquele que o resgatou. O Jesus estava tão fortemente impregnado na vida deles, que se alguém dissesse assim, você vai morrer, ele dizia, eu morro, mas eu não nego o Senhor. Eusébio de Cesareia, no seu livro, ele relata a crueldade de Nero sobre Pedro. O texto diz, assim Nero, publicamente apresentando-se como principal inimigo de Deus, Nero, perseguidor, inimigo de Deus, prosseguiu em sua fúria para massacrar os apóstolos. Paulo é citado como tendo sido decapitado em Roma e Pedro crucificado próximo dele. Esse relato é confirmado pelo fato de os nomes de Pedro e Paulo permanecerem no cemitério daquela cidade até os dias de hoje. Algumas das mais antigas tradições dizem que Pedro foi conduzido ao alto de uma colina, onde a seu pedido os executores, foi ele que pediu, os executores inverteram a cruz em que ele estava preso, deixando lentamente ele morrer de cabeça para baixo, porque ele entendia que não era digno de morrer como seu mestre. Quem relata isso é Jerônimo de Belém, num livro chamado Vida de Homens Ilustres, no primeiro fascículo. Outra pessoa que eu gostaria de ressaltar é uma pessoa que foi criticada, mas depois que viu o Senhor ressurreto, que viu quando Jesus venceu a morte, a vida dele nunca mais foi a mesma. Aquele que disse, se eu não botar as mãos, se eu não ver, eu não vou acreditar. E quando Jesus se apresenta a ele, ele diz, pode ver, Tomé, veja aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Você sabia que dos apóstolos, Tomé foi que teve a vida ministerial mais forte, mais hercúlea de todos eles? Foi o que teve o trabalho riquíssimo, um ministério extenso. Você sabe como foi que Tomé foi morto? Ele foi morto numa flechada dos povos brâmanes, e dentro de uma caverna, quando estava orando, alguém viu ele e matou ele com a flechada. Irmãos, outras pessoas que tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus, tiveram sua vida modificada e morreram por esse Jesus. Quero citar aqui Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ele foi instigado pelo governo do momento a negar a Jesus. E o martírio de Policarpo, no dia da sua morte, Policarpo disse, por 86 anos eu o servi, o que poderia indicar a idade dele, 86 anos, mas também poderia dizer o tempo de conversão dele. Aí ele diz para aqueles que queriam que ele negasse Jesus, como é que eu posso ter blasfemado contra meu rei e salvador? Pode prosseguir com a sua vontade. Sabe o que foi que aconteceu com Policarpo? Ele foi queimado vivo numa estaca, porque ele recusou a adorar o imperador romano. Eu gostaria de falar e lembrar aos irmãos um cara chamado Jerônimo de Savonarola. O que foi que Jerônimo fez? Um dos precursores da reforma. Ele era um homem que tinha vida devocional sadia. Quando ele entrava para orar e ele orava ao Senhor, os textos dizem que ele entrava em transes profundos. E muitos desses transes ele passava 5 horas de oração direta e contínua com o Senhor.
ele tinha intimidade com Deus, e o que afetava mais ele é porque os seus colegas, as pessoas que se diziam cristãs, os padres e os papas daquele momento, eram pagãos, tinham uma vida secular e pecaminosa, e ele se comovia, ele se condoía com isso, e quando ele pregava contra o paganismo dentro da igreja. Ele atacou tão fortemente que em 1497 ele foi excomungado pela igreja. Em 1498, com as palavras: o Senhor sofreu por mim. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi queimado em praça pública, mas ele não negou o evangelho do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos Wycliffe. Wycliffe foi um dos precursores da reforma. O que foi que ele fez de tão terrível para ter sido excomungado? Ele pegou a Bíblia nas línguas originais e traduziu a Bíblia para o inglês, que era a língua do seu povo. Por causa disso, ele foi excomungado. E o decreto do concílio que excomungou ele, declarou ele como herético. Ele foi declarado como herético por ter traduzido a Bíblia para o seu povo. Foi declarado como herético, e na declaração de heresia dele, expedida em 4 de maio de 1415, foi recomendado que os escritos dele fossem queimados, e foi orientado que os seus restos mortais fossem exumados, queimados e fossem jogados em um rio. Por que foi que eu trouxe esses exemplos? Sabe o que é, irmãos? Nós precisamos aprender com o testemunho dos homens de Deus. A igreja se tornou imediatista e pragmática. E nesse conjunto, acrescente-se o fato de que também nos perdemos nas comodidades da nossa vida, ao ponto de que quando a gente vê biografias de crentes como esses, e eu não citei muitos, citei alguns. Quando a gente vê biografias como essa, nós chegamos a ficar envergonhados com a nossa própria postura. Muitos de nós que não têm conseguido sequer fazer uma oração todos os dias, nem ler a Bíblia. A história tem muitas lições para nós. A história nos mostra que o Espírito de Deus está em ação através da igreja durante os séculos. Aquele que tem adorado ao Senhor, o Senhor Jesus tem estado com ele. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E uma forma de ver isso é observando a história. O nosso Deus é o Deus que conduz a história. Nunca se esqueça disso. Segundo, irmãos, quando a gente olha para a história, nós conseguimos compreender o presente. Nós estamos vivendo um evangelho de uma graça muito barata. O evangelho está sendo pregado para as pessoas, para que as pessoas tenham um encontro com Jesus, para que elas possam ser pessoas melhores e que Jesus possa dar a elas qualidade de vida e satisfação. Evangelho não é isso. Jesus se importa mais com o nosso caráter do que com a nossa qualidade de vida, porque a nossa vida não é aqui. Eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor Jesus, porque nós somos criaturas deprimentes, fadadas ao fracasso. O pecado acabou conosco, mas Deus nos amou primeiro. Antes de que amássemos a Ele, Ele providenciou o seu Filho na cruz do Calvário. É por causa dos méritos dEle que a eternidade nós vamos passar face a face com o Senhor. Não é por causa de nós, é dos méritos de Jesus. Nós aceitamos e tivemos
tivemos um encontro com Jesus, não foi para sermos mais ricos. Nós tivemos o nosso encontro com Jesus para que o Senhor nos livre do pecado e da morte e, sobretudo, nos livre de nós mesmos. Terceira coisa, quando a gente olha para a história, a gente não pode, irmãos, repetir os mesmos erros do passado. A história é pedagógica. A história serve de inspiração para nós. Eu só quero lembrar aos irmãos, quando eu participei de um grupo, que era o grupo chamado Os Embaixadores do Rei, eu fui embaixador. Criança, aos 11, 12 anos, na Igreja Batista, lá em Santa Rita, uma das tarefas da gente como embaixador, sabe o que era? Estudar as biografias dos grandes homens de Deus. E eu conheci a biografia de homens como Savonarola, como os Carey, como os Finley, como William e Buck Begbie, que são os missionários que trouxeram, digamos assim, a denominação batista para o Brasil. Os Simonton, muitos e muitos que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e que viveram na perspectiva dessa entrega. Hoje em dia, esse é um tipo de conhecimento que as pessoas não querem ter. Em linhas gerais, o tipo de conhecimento que muitos buscam na igreja é algum tipo de segredo ou algum tipo de fórmula que possa fazer com que ela seja ou com que ela tenha mais sucesso e que tenha mais qualidade de vida e que seja mais feliz. Por último, irmãos, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a história de homens assim, como esses que eu falei, a gente olha para o mundo e olha para os outros cristãos com mais humildade. E eu gostaria de dizer a você, baixe sua bola. Você não conhece a história dessa igreja aqui, muitas vezes. Tem pessoas que não estão aqui entre nós, mas que passaram dias e dias aqui intercedendo para que muitos de nós, hoje em dia, estivéssemos aqui intercedendo. Pessoas que trabalharam aqui, saíam dos seus trabalhos para encher essas colunas logo no começo. Pessoas que se dedicaram no momento de crescimento dessa igreja, participando dos encontros de casais, dos grupos. Pessoas que se dedicam nos ministérios de cursilho, ensinando a palavra. Exemplos vivos, como a diaconisa que batiza esse prédio aqui ao lado. Existe, irmãos, uma história honrosa. Nós não devemos ter vergonha dos aspectos da nossa história. Nós precisamos olhar para ela no seu sentido pedagógico. Mas é passado, ficou para trás. Nós precisamos ter essa compreensão também. Soren Kierkegaard, ele diz que a vida só pode ser compreendida se a gente olhar para trás. Mas ela só pode ser vivida se a gente olhar para frente. A gente olha para o passado, compreende o que aconteceu, aprende com ele, mas volta para frente, levanta a cabeça e segue adiante. Nós estamos aqui, irmãos, representando o legado de muitos e muitos, muitos que morreram para que você tivesse uma Bíblia nas suas mãos. Muitos músicos que foram perseguidos para que hoje tivesse uma bateria num púlpito. Eu participei disso, eu vi isso acontecer. Eu fui um músico que fui expulso do púlpito, porque eu levei um instrumento para tocar e que as pessoas não conheciam. Não, esse instrumento não pode entrar. Eles queriam um som, mas não queriam o instrumento. Hoje em dia, você tem uma diversidade de luz, de som, mas teve muita gente que pagou um preço no passado para que isso aqui acontecesse. Eu fui de uma época que a gente não tinha condições de comprar os instrumentos. O mercado era fechado, instrumento importado era muito caro. André sabe disso, ele viveu parte dessa época. Som de igreja, sabe como era, irmãos? Era uma caixa de som
E a cada microfone que ia sendo colocado, a caixa de som ia ficando com o som pior. Aí quando botava o baixo, aí acabava o som todinho, porque o som do baixo grave demais, afetava o som das vozes. Hoje em dia, meu irmão, quase 20 mil reais é um tecladinho desse aí. Tem microfone desse aqui que a gente usa, que é 8 mil reais, sabia disso? Eu não estou dizendo isso para engrandecimento, não. Eu estou dizendo isso para mostrar que nós precisamos ter um coração mais humilde e agradecido ao Senhor, porque Deus tem dado para a gente, não tem faltado. Estamos num momento difícil de pandemia, mas esse Deus que tem sustentado até agora, Ele vai fazer reerguer, nós vamos levantar a cabeça e nós vamos seguir adiante, porque há uma missão. Outra coisa, irmãos, eu fico triste com pessoas nas redes sociais, que ficam denegrindo a imagem da igreja. Pessoas que vão para os seminários estudar, aí saem dos seminários, ficam postando textos deste tamanho, os textos que ninguém entende quase nada, para dizer que a igreja não presta, não está fazendo o que deveria fazer. Irmãos, a igreja é uma perspectiva que tem seres humanos, tem pessoas humanas, ela pode falhar. Mas a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, essa igreja não tem se curvado, e ela tem pregado o Evangelho até hoje, e ela vai continuar pregando. Se você diz que ama a Cristo, mas odeia a igreja, você não sabe o que você está dizendo. Ninguém pode amar o noivo e recusar a noiva. Ninguém pode amar o noivo e recusar a noiva do Senhor. Muitos deram a sua vida. A história tem o seu ponto negativo? Tem. Nós precisamos repensar muitas coisas, precisamos. Mas ela também tem o seu lado honroso. Tem gente de testemunho que tem dado testemunho verdadeiro do Evangelho. Testemunho é tudo, irmãos. Testemunho é tudo. Foi o testemunho da morte de Estevão que Paulo viu e aquilo influenciou a vida dele. Quando ele, no caminho de Damasco, recebe o clarão, ele já cai quebrantado. O que é, Senhor? Nós precisamos honrar a vocação que temos recebido do Senhor. Cuide do seu testemunho de vida. O seu testemunho é uma pregação. Existem pessoas que estão observando como é que você toma as decisões. Existem pessoas que estão observando como é que você anda com o Senhor Jesus. Existem pessoas que estão observando quais são as palavras que saem da sua boca. Sabe por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Qual é o Espírito? Em que Espírito você tem enchido a tua alma? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de orar. Não se preocupe, não vou orar pelo seu bem-estar. Desejo que você esteja bem. Mas eu vou fazer uma oração ousada. Eu vou orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a que a gente possa dar testemunho de crente verdadeiro. Só isso. Testemunho de crente verdadeiro que estaciona o carro no lugar certinho. Testemunho de crente verdadeiro que não tem palavra de maledicência. Testemunho verdadeiro que sabe colocar, que sabe entrar e sabe sair, que paga as suas contas, que dialoga, que ama. Testemunho verdadeiro, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, eis aí um cristão, ele conhece Jesus. Testemunhos que impactam o mundo. É isso que eu vou orar e pedir, para que o Senhor nos ajude a que nós possamos ter. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, antes de qualquer coisa, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós também queremos te pedir que o Senhor nos ajude a que nós possamos dar testemunho verdadeiro de que nós tivemos um encontro real e pessoal contigo, que haja arrependimento verdadeiro e fé e entrega total de nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir a
cada um de nós que tem batalhado todos os dias, que tem enfrentado batalhas espirituais profundas, para manter um bom testemunho. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor renove, restaure nessa noite. Pai, nos ajuda a que, como Estevão, nós possamos também dar um testemunho e através das nossas vidas, marcar a vida de outras pessoas. É assim, Pai, que eu oro, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Amados irmãos, graça e paz, Deus abençoe vocês, e que vocês tenham uma noite de sono tranquila, e amanhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a tua vida, que as tuas forças estejam renovadas também. Deus abençoe vocês.